gente vai trazer agora um alerta. Quais os cuidados para evitar, problemas no seu celular, acidentes com baterias do seu celular? Na semana passada, uma mulher sofreu queimaduras de 1º e 2º graus após seu celular explodir e pegar fogo em Anápolis, Goiás. Ela fazia compras com o aparelho guardado no bolso de trás da calça, quando de repente as chamas começaram, você viu aí nas imagens. Nas redes sociais, a gente vê muitas situações parecidas, como, por exemplo, celulares explodindo no momento do carregamento. Eu já vi várias. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina lançou um comunicado com orientações para evitar acidentes com baterias de celular. E a gente vai falar sobre isso agora. Nós estamos com o repórter Rafael Niero, lá na sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros em Criciúma, que é o 4º Batalhão de Santa Catarina. Rafa, boa tarde. É com você, querido. Oi, Gi, boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, vamos trazer estas orientações para toda a população, conversar com o Major Renan Fernandes, que é o subcomandante aqui do 4º Batalhão, para trazer detalhes a respeito disso. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm aparelhos de celular, a grande maioria das pessoas, ou tem algum outro aparelho em casa que utiliza uma bateria muito similar à de um celular. Essa dica ela não vale apenas só para o celular, mas vale para outros tipos de baterias e outros eletrônicos também. E o Major vai nos trazer mais detalhes a respeito disso. Major, boa tarde, obrigado por nos atender. Qual é essa orientação para a população que utiliza desses aparelhos que contam com baterias? Sim, as baterias de lítio é uma realidade do nosso dia a dia, seja em bateria de celular, patinetes, até carros elétricos também, então é uma realidade bem frequente aqui na nossa região. Felizmente, os índices de acidentes são baixos, só de aparelhos celulares são mais de 200 milhões de unidades no Brasil, então esse índice de acidentes era bastante baixo. Ainda assim é importante que as pessoas tenham algum cuidado específico com a utilização de celulares, como por exemplo, não deixar em locais aquecidos, deixei o celular dentro do carro, isso é contraindicado, ou mesmo a utilização dos carregadores que não estão regulamentados para aquele tipo de aparelho, Muitas vezes a gente vai, compra o aparelho celular e não toma esse cuidado e vê se aquele carregador é indicado ou não para utilizar no seu aparelho celular. E outro ponto bem importante, que pode causar é estar utilizando o celular no momento que ele está fazendo o carregamento. Então isso é também totalmente contraindicado e algumas vezes nós temos alguns acidentes relacionado a esses fatos. Major, a questão da exposição, por exemplo, do celular no sol, isso também pode causar algum tipo de problema? Sim, se você deixar o celular, ele trabalha na temperatura máxima em torno de 40, 45 graus, a partir dessa temperatura, pode estar correndo o risco de nós termos, uma fuga térmica, e nesse caso é instantânea, a partir do momento que se inicia essa fuga térmica, muito provavelmente vai ser difícil de controlar esse incêndio. Inclusive, alguns aparelhos contam com uma tecnologia que ele bloqueia, quando chega uma determinada temperatura, você não consegue utilizar o aparelho muito por conta desse risco. Mas não é comum, por exemplo, a gente falou anteriormente aqui de uma mulher, Major, que teve o celular no bolso que estourou, explodiu lá e queimou, enfim. Isso não é comum de acontecer? Sim, essas situações não são comuns, Para você que está nos assistindo, o que é importante, tomar atenção com relação não só aos aparelhos celulares, mas todas as baterias de íons de lítio. Ela começa a dar alguns sinais, e alguns sintomas que pode ter algum problema, como por exemplo, ela estar estufando, ou seja, ela começa a inchar. Ali é um sério indicador de que a bateria está com problema e que o aparelho celular pode ocasionar algum dano. Muito bem. Hoje, inclusive aqui, Major, você citou quando a gente chegou que você estava fazendo o teste com uma dessas baterias similares a de um aparelho celular. Qual foi o resultado do teste? Sim, quando a gente tem a quebra das células ali das baterias de lítio, isso faz com que a gente tenha naquele momento uma fuga térmica, ou seja, tem um calor excessivo naquele momento, os íons de lítio eles entram em conflito e aí nesse caso, muito difícil de controlar o incêndio ali no começo e com certeza produz altas temperaturas que pode ocasionar queimaduras sérias. A gente falou aqui anteriormente sobre a questão da procedência do carregador, Mas quando se troca a bateria do aparelho, por exemplo, também se é uma bateria duvidosa, enfim, não uma bateria original, isso também acaba influenciando? Com certeza, a utilização de baterias que não são regulamentadas para aquele tipo de aparelho, Você verificar também, ler o manual de instruções, com relação à utilização das baterias, os carregadores também, verificar a amperagem, a voltagem, a potência daquele carregador, se de fato ele pode ser utilizado para o seu aparelho, Muitas vezes as pessoas investem,
uma grande quantia financeira no aparelho celular e não tomam, né, o mesmo cuidado com relação aos carregadores. Então é bem importante utilizar apenas os carregadores que são homologados pela Anatel para que a gente não tenha problemas. Muito bem. Gi, obrigado, Major, pelas informações. Algumas dessas orientações sobre a questão da utilização do aparelho celular, mas não só o celular, outros eletrônicos que utilizam dessas baterias também. Então fica aqui a recomendação. Volto com você, Gi. Obrigada, Rafa. Gente, todo cuidado é pouco, né? Todas as dicas ali que o Major trouxe pra gente são importantes, né? Bateria, né? Comprar um carregador, né? Confiável, gente. Porque vocês viram ali o caso da senhora, mas a gente vê vários casos, vários outros casos, e é muito importante. O meu celular, por exemplo, até mesmo no sol, se ele começa a ficar superaquecido, ele trava. Não tem mais como utilizar. É um alerta para, né, eu tirar ele dali. Então, isso é importante, não dá para brincar com isso não. Até porque, né, tá todo mundo com o celular toda hora, né?